Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 23 horas e 11 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. E aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. Nessa programação, nesse canal, nessa noite no YouTube. E quero trazer mais uma reflexão bíblica. Esta reflexão é a reflexão número 289. Estou quase chegando a 300 reflexões pela misericórdia de Deus. E nesta noite eu quero trazer mais um texto bíblico para meditar juntamente com aqueles que são inscritos nesse canal. Já observei, já tem 40 pessoas inscritas nesse canal, nesse programa, Obra Missionária Construindo Shalom. Que Deus possa abençoar a cada uma dessas 40 pessoas. Eu louvo a Deus porque tem essas 40 pessoas inscritas no canal, e são pessoas fiéis, que toda vez que eu lanço uma reflexão nova, tenho certeza que eles estão atentos e recebendo as suas notificações e após ouvindo as reflexões. E nessa noite eu quero falar sobre a questão da rejeição. Sobre a questão da rejeição. E este ano de 2022 é um ano em que eu estou falando sobre a questão da ousadia, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mas eu sempre estou usando alguns textos paralelos para trazer as reflexões bíblicas. E nessa noite eu escolhi mais uma vez o texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que fala na questão do cego Bartimeu. Mas, pastor Edson, você gosta muito de falar sobre este cego. Olha, é um texto rico. Falar a verdade, é um texto rico. Eu já trouxe aí umas três reflexões sobre essa questão do cego Bartimeu. Eu já falei sobre ele de várias maneiras, sobre esse texto. É um texto rico que cada vez que eu medito nesse texto, cada vez mais Deus me revela coisas maravilhosas. E eu pensando nesse texto e pensando relacionado a muitas pessoas que são rejeitadas, que são abandonadas, que as pessoas não ligam, né? que desfaz, que humilha, que massacra, né? E aí, olhando para a vida do cego Bartimeu, essa situação que ele estava passando aqui, e aí eu pensando que muitas famílias, tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual, muitas vezes são rejeitadas. Muitas vezes elas estão lá na beira do caminho, lá na última, porque as pessoas têm jogado elas para a beira do caminho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí e meditasse junto comigo, para que você possa entender o que eu quero falar nessa reflexão, que não dá para falar só em uma etapa. Eu vou apenas trazer uma introdução sobre esse assunto, sobre a questão da rejeição, porque não é fácil. Então, capítulo 10, versículo 46 a 52, fala assim: E vieram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Até aqui o versículo 46. Eu, observando esse texto, uma coisa eu percebi, que Jesus, ele entrou nessa pequena cidade de Jericó de propósito mesmo, ele fez de propósito entrar nessa cidade, porque ele sabia
que existia 2 cegos na beira desse caminho. Mas, pastor Edson, o texto só fala de um cego. Beleza, o evangelista Marcos só quis descrever um cego. Mas já o evangelista Mateus, ele descreve 2 cegos. O evangelista Lucas, ele dá alguma luz sobre os 2 cegos. Já o evangelista João, de maneira nenhuma, ele fala sobre o cego de Jericó. O que fala mais diretamente, mais descrito, mais detalhado, é a questão do evangelista Marcos, e o evangelista Lucas. Mateus, ele já fala na questão que existia 2 cegos. Existia 2 cegos. A Bíblia não relata, não dá muito ênfase a ele, porque o que destacou na história foi o cego Bartimeu por causa da cegueira dele. Diz a história que o cego Bartimeu, ele já nasceu cego, né? Ou era cego e depois ou ele tinha visto e depois se tornou cego, mas dá para entender que ele nasceu cego. Em outras reflexões eu falo relacionado que ele recuperou a vista. Então dá para a gente entender das 2 maneiras. Mas vamos pensar que o cego Bartimeu já foi gerado cego, ou com o tempo ele veio a ser cego. Por quê? Porque o seu pai era cego. Diz os historiadores, eu estava acabando de ler um comentário, e o comentarista fala que provavelmente o pai do cego de Jericó, que o seu sobrenome já significa Timeu, que Timeu era o nome do pai. Então o pai agregou uma parte do seu nome, que o cego Bartimeu, Então Timeu, ele vem na questão do pai, então ele já recebeu uma herança do pai, a questão da cegueira, por isso que se fala Timeu. O pai era cego, e aí veio o filho ser cego. E olhando para essa situação aqui, que a cegueira aqui era uma cegueira física e também uma cegueira espiritual, voltada à questão da salvação. E eu dando uma olhada nesse texto, não quero falar sobre a questão da cegueira física, porque no contexto de Jesus, um cego naquela época sofria, era discriminado, era jogado à beira do caminho, ninguém ligava, até para receber uma esmola numa localidade daquela, entre 2 Jericó, porque ali o cego Bartimeu estava dentro de uma divisa entre a antiga Jericó e a nova Jericó. A antiga que foi destruída, depois reconstruíram uma nova Jericó, onde Josué amaldiçoou aquele que edificasse de novo a Jericó. Então, olhando para esse texto sagrado, observando que o cego Bartimeu, nessa situação aqui, no contexto daquela época, ele pagou um preço grande. Já você trazendo por dia de hoje a questão da deficiência visual, já as pessoas não sofrem muito, porque hoje tem várias maneiras de um cego ser guiado. Hoje tem os cães que guiam o cego, hoje tem uma pessoa que pode guiar o cego, hoje o cego ele já pode andar por conta própria, vai para todo lugar, ele consegue obter sucesso. Hoje o cego ele lê, já tem uma forma aí que a pessoa aprende a ler, vai para a faculdade, se forma em tudo. Hoje tem, que chega até ponto de muitos não querer mais nem receber a visão, não querer nenhum tipo de milagre para retornar a ver. Já se acostumaram com aquela deficiência que não querem mais nem saber de ver, porque ele já consegue ver com outros olhos. Na questão do cego Bartimeu na época dele, era complicado um cego naquela época. Ele era rejeitado mesmo, jogado para os escanteio, que olha a situação daquele cego Bartimeu. Onde é que estava? Na beira do caminho. E aí eu pensando nesse texto, as situações que vêm na vida do ser humano faz com que
muitos empurra aquela pessoa, vai empurrando aquela pessoa, vai empurrando aquela pessoa, até chegar a um certo ponto que eles vão parar na beira do caminho da vida. Aonde muitos não dão valor. Alguns muitas vezes a gente passa por aquele que está lá deitado na beira do caminho, está sentado na beira do caminho, depressivo, sem uma direção, sem saber o que vai fazer da vida, e nós não estendemos a mão para nada. Muitas vezes a gente até lança as palavras de desconforto sobre a vida daquela pessoa, sem saber por que aquela pessoa foi parar na beira do caminho. Jesus conhecia justamente a história de Bartimeu, a tal ponto que ele passou por aquela cidade. Era a última rotação que Jesus ia fazer antes da crucificação. Após ali, Jesus ia ser crucificado. Então, foi a última evangelização que ele fez. Foi a última rotabilidade que ele fez, foi aquilo ali. E ele entrou dentro daquela pequena cidade de propósito. Sabia que o cego estava ali, e ele entrou ali para que viesse dar uma oportunidade àquele cego. Um cego conhecedor da história de Jesus. Não sei de que maneira ele conhecia a história de Jesus, ou se foi por intermédio do Pai, ou por intermédio de alguns que falavam de Jesus, mas ele tinha entendimento, porque se você for ver o texto a seguir, você pega aí a sua Bíblia e vamos ler o versículo 47, que você vai perceber que o cego Bartimeu, ele tinha um pouco de conhecimento de quem era a pessoa de Jesus. Versículo 47 fala assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu usar uma expressão desta forma é porque ele tinha um pleno conhecimento dentro de uma visão teórica, né? E dentro de uma visão, posso dizer assim, teológica daquela época, sobre a pessoa de Jesus. Para a pessoa expressar, ouviu que era Jesus de Nazaré, né, que estava passando por ali, e depois ele começou a se expressar: Jesus, filho de Davi. Essa expressão filho de Davi está falando de lá do infinito da ramificação de Jesus, porque Jesus veio da tribo de Judá. Jesus veio lá da raiz de Davi, que é Jessé. Olha a profundeza. Então, o cego Bartimeu estava falando da questão do Messias. Você é o Messias que veio salvar o homem, e eu preciso ser salvo por ti. Eu sou um miserável. Porque quando você fala, está pedindo misericórdia, você está se colocando como um miserável. Você não está se colocando como você é a vítima. Ah, eu estou aqui, sou coitadinho porque alguém fez alguma coisa por mim e eu estou aqui dentro dessa situação. Não, o cego Bartimeu, ele se levantou e se determinou como ele era um miserável e precisaria de salvação. Miserável em sentido de pecador, ele era um pecador e precisava ser salvo, precisava ser perdoado os seus pecados, porque se você for ver o texto, mais na frente você vai ver, o texto sagrado você vai ver, que lá no versículo 51, no versículo 51 fala assim: e Jesus falando disse-lhes: que quero que te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu venha ter vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha aí,
Então dá para você entender que quando o cego Bartimeu estava falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava declarando a sua miséria, o seu estado de miséria, voltado à questão de Jesus. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. Então, ele usou uma das portas da sua alma, que é o sentido do homem. O homem tem os 5 sentidos. Os 5 sentidos representam as 5 portas da alma. Então, o cego Bartimeu, ele utilizou o quê? Uma das portas da alma, que foi o quê? A questão da audição, ouvir. Se eu não me engano. Ouvir. Então, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a usar a segunda porta da sua alma, que foi o paladar, a boca. Começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele usa essa expressão, ele já passa para dentro do seu infinito, para dentro da sua alma. É como a sua alma já estava se expressando dentro da dimensão do campo físico, falando da sua miséria. Porque quem precisa de perdão não é a parte do corpo do homem, não é a estrutura óssea, é a alma que precisa de perdão. Não é o homem físico, não tem nada a ver com a parte física, mas é a alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a alma do cego Bartimeu já estava se expressando. Eu preciso ser sarado, eu preciso de um perdão, eu preciso ser salva. E quando eu percebo isso, eu vejo que a maioria das pessoas que são rejeitadas, muitas vezes são rejeitadas, são cuspidas, são jogadas de escanteio, e ela chega a essa situação que vai para a beira do caminho. O pecado, a miséria, leva o homem à beira do caminho. O único que leva o homem à beira do caminho se chama pecado. Se chama pecado. Como assim, pastor Wesley? Quando o homem abandona a sua família, abandona os seus queridos para cair no mundo das drogas, no mundo da prostituição, né? A tal ponto de chegar a mendigar, quem levou ele, quem empurrou ele até chegar à beira do caminho? Porque o pai do cego, Bartimeu, já era cego. E nem sei se naquela época ele não era vivo. Eu não sei se ele tinha irmão, ou se tinha mãe, ou se tinha algum parente. Mas eu sei que ele estava abandonado na beira do caminho. O pecado, a miséria levou ele até lá. Até lá. Então, o outro companheiro dele, a gente não veio muito falar sobre ele, porque o outro se expressou, mas não foi destacado porque não tinha essa forma de mais humilhação do que o cego, porque o cego já nasceu de outro cego, o pai já era cego. Então é uma situação muito, muito difícil para uma pessoa que já nasceu de uma pessoa cega, os seus pais eram cegos. É muito humilhante. Mas por que o pai do cego Bartimeu era cego? Então tudo há uma consequência de pecado, há uma genética aí, é uma raiz, um fio genético que vem da família. Eu não quero falar aqui na questão que seja uma maldição hereditária, não é isso, mas que num sentido genético, dentro da visão da medicina, qualquer médico, quando você vai para um escritório médico e você tem um problema, ele começa a falar: como é que seu pai? Como é a sua mãe? Tem alguém na família assim? Tem. Então isso é genético. Vem na genética, vem no DNA da pessoa. Isso dentro de um campo físico. Não estou nem falando, o médico nem está falando em um sentido espiritual. Mas o que eu quero falar é que
a genética, tanto a genética humana como a espiritual, ela é herdada. As pessoas conseguem herdar dos seus pais aquela genética. Se de repente o pai de Bartimeu era cego dentro de uma genética, o filho já foi gerado cego, nasceu cego. Mas não é porque você nasceu com a genética negativa dos seus pais, da sua mãe, do parente, que você vai parar de assim, beleza, o meu pai é depressivo, ou morreu depressivo, eu também preciso morrer depressivo. Ou minha mãe é louca, morreu louca, eu também preciso morrer louco. Não, isso aí é uma escolha sua. E essa genética espiritual e física, ela só é quebrada na nossa vida quando Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história de um homem ou de uma mulher, de um ser humano, aquela genética maldita que você recebe da família, ela cai por terra. Você agora vai receber uma nova genética dentro de um campo espiritual, que agora é a genética de Jesus. O DNA de Deus na sua vida, o homem real. É por isso que nessa trajetória da minha vida, eu nunca concordei, nunca aceitei com algo quando as pessoas chegam assim, mas isso aqui não tem jeito. Nunca gostei. No meio da minha família, no meio da parentela, alguns falam, mas isso aqui não tem jeito. Esse termo de não tem jeito é muito triste. Qual é essa coisa que não tem jeito? Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Ou de vida ou de morte, mas tem que ter um jeito. Mas do jeito que está, não fica, de maneira nenhuma. Então, muitas famílias são humilhadas. Muitas famílias são rejeitadas. Muitas vezes os parentes não falam com outro parente. O sobrinho não fala com os tios não falam com os sobrinhos. Os irmãos não falam com o outro, irmão de sangue não fala, são intrigados com o outro. O vizinho não gosta do outro vizinho. E aí existe aquela rejeição. Então, muitos são cegos dentro desse termo. Cego dentro da questão dos seus relacionamentos, que precisa abrir os seus olhos para entender que nós, nesta terra, nós somos pessoas passageiras. Nós somos pessoas que a qualquer momento nós estamos partindo dessa terra. E aí, se a pessoa partir dessa terra sem Jesus, sentada à beira do caminho, sem seguir Jesus pelo caminho, sem receber uma oportunidade de Jesus para ser salvo, está perdido. Eu conheço famílias que morreram intrigados, pessoas que conviviam ali amigo, vivia junto, comendo na mesma panela, na mesma mesa, na mesma coisa, e de repente, por causa de alguma coisa, tiveram algum desentendimento e intrigaram. Aquela intriga que bota o dedo e aí pá, cortou, já era. Aquela pessoa morreu, desceu à sepultura, o outro está vivo e não tem mais nem como perdoar. Então são situações que muitas vezes levam uma pessoa à beira do caminho, porque isso é um circo, é um pecado. Quando você intriga com qualquer ser humano, a Bíblia fala que mesmo nossos inimigos, a gente tem que amar nossos inimigos. Inimigo tem que perdoar. Então muitas vezes a gente se sente triste, rejeitado, chutado por determinado tipo de pessoas que muitas vezes vêm nos humilhar ou lançar algo na nossa cara. Principalmente os nossos familiares são os mestres em jogar na cara. Os parentes são os mestres em jogar na cara um do outro. Eu falo isso por experiência própria. Na minha família, na parentela, tem coisas que você vai visitar um tio, o tio começa a jogar entulho na cara do seu sobrinho, começa a jogar lixo na cara do seu sobrinho, no lugar de ter aquela alegria porque está recebendo um sobrinho na sua casa. Não, começa a desenterrar os mortos tudinho e jogando em cima daquele sobrinho. E aí o sobrinho muitas vezes não suporta e começa a jogar também lixo na cara do tio.
e vira aquela bagunça emocional. Isso é uma cegueira, isso é a pior cegueira que tem. Eles não abrem os seus olhos para perceber que aquilo ali é pecado. Está fazendo uma ação maligna, uma ação negativa. Uma ação negativa. Tem família, na minha família, na família do meu pai, tem irmão que não gosta do meu pai. Detesta. Não gosta. Aí você para assim, mas por que o outro irmão não gosta do pai? Aí os seus filhos, os filhos dos irmãos do meu pai, que vai nascendo, já passa, os pais já passam para os filhos, ó, ali é o seu primo, não fala com ele não, porque isso. Quer dizer, já começa a plantar uma coisa ruim no coração daquele filho dele. Quer dizer, já começa a jogar a gente para a beira do caminho. Para a beira do caminho. E na beira do caminho, muitas vezes você vai mendigar o relacionamento, mendigar a comunhão, mendigar você ter contato com a família, justamente porque são pessoas cegas, que muitas não querem de maneira nenhuma buscar Jesus. Quando você fala de Jesus para elas pulam lá fora. O cego Bartimeu foi diferente. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disse: eu vou mudar minha história hoje. Quem foi que disse que eu vou morrer nessa situação? Mendigando na beira do caminho. Se o meu pai mendigou ou foi cego, eu não vou morrer cego de maneira nenhuma. Eu não vou morrer dentro dessa hereditariedade, não, dentro dessa genética que eu recebi de jeito nenhum. Vai ser cortada essa maldição na minha vida. Foi o que o cego Bartimeu fez. Quando ele ouviu, começou a clamar, quer dizer, começou a buscar socorro de Jesus. Jesus, filho de Davi, quer dizer, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ei, o Messias, você é o Salvador do mundo, eu preciso da sua salvação, em outras palavras. E aí você conhece o texto que lá a seguir, logo a seguir, no versículo 48, e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego Bartimeu, aliás, ele sabia o que ele queria. Ele já estava cansado de estar na beira daquele caminho, mendigando, sendo humilhado, sendo rejeitado para a sociedade daquela época. E ele, quando ouviu que era Jesus que ia passando ali, ele disse: hoje eu mudo a minha história. Mas ele teve impedimento. A multidão repreendia ele para ele se calar. O que representa a multidão nos dias atuais hoje? A multidão representa muitas vezes a nossa própria família nos repreendendo, representa nossos filhos, representa nossos tios, nossos pais, nossos patrões, nossos amigos, nossos vizinhos, repreendendo para que você não saia daquela situação. A repreensão daquela multidão dá para entender: ei, você está na beira do caminho, fica aí, seu miserável, e morra dentro dessa situação. Hoje é a mesma coisa. Quantos estão na beira do caminho e não recebem uma oportunidade, uma palavra amiga, só recebe repreensão? Fica aí, seu preguiçoso, fica aí, seu miserável, fica aí, tu tá aí porque tu fez isso, esse aí é o teu lugar. Ninguém estenda as mãos para socorrer aquele que está na beira do caminho, empurra ele mais para o abismo. E aí é aonde entra o segredo, que aqueles que são nascidos da água do Espírito, que são nascidos de Jesus, que são uma nova criatura, é diferente. Tem que chegar até lá e dizer: tem bom ânimo, meu amigo, o Mestre te chama, Jesus vai te salvar, Deus vai te dar vai fazer uma nova história na sua vida. Mas a gente não faz isso, porque se fizesse, com certeza não existiria tanta gente morando na rua. Tem mais gente morando na rua praticamente que quase idênticos que estão dentro de casa. E aí você fica pensando: meu Deus, cadê o parente, cadê os irmãos, cadê os tios, cadê os pais, cadê o povo que
que conhece essa pessoa que não vai resgatar ele, não vai de jeito nenhum. Tem parente que nem vai lá. E a pessoa fica lá na beira do caminho, rejeitado. Muitos no abrigo, rejeitado por seus filhos, os filhos não querem nem saber dos seus pais. Os pais lá no abrigo, sendo cuidados por terceiro, porque os seus filhos rejeitaram. E os pais fizeram de tudo, pagaram o preço, para que os seus filhos hoje fossem um sucesso. E aí de repente rejeita a sua mãe, rejeita o seu pai e fique lá no abrigo. Nem vai lá. E aí o seu pai, a sua mãe fica dentro daquela situação, no abrigo, naquele abrigo que representa a beira do caminho, sofrendo lá, muitas vezes até morre, mas não é nem a doença, mas de solidão, de se sentir rejeitado dos seus próprios filhos. Mas uma coisa eu te falo nessa reflexão, e de repente tem pessoas que estão à beira do caminho emocional, à beira do caminho familiar, à beira do caminho de vários tipos de coisa. Mas uma coisa é certa, Jesus vai passar onde você está, para te dar uma oportunidade, para ser teu amigo, para ser teu companheiro, para ser teu salvador e te tirar você dessa situação. Você não vai morrer na beira do caminho, na beira do caminho da depressão, na beira do caminho da solidão, na beira do caminho do suicídio, na beira do caminho familiar, na beira do caminho da falta de relacionamento, na beira do caminho de tantas coisas, na beira do caminho do pecado, na beira do caminho das drogas, na beira do caminho da prostituição, na beira do caminho do roubo, do assalto, do homicídio. Deus sempre passa ao lado dessas pessoas, dando uma oportunidade para eles mudar de vida. E aí cabe a pessoa reconhecer a sua miséria e começar a buscar Deus. Porque com certeza, a partir do momento que a pessoa começar a buscar Deus, para que Deus possa abrir os seus olhos e mostrar que eles estão cegos dentro daquela situação, não muda. Mas a partir do momento que a pessoa reconhece, usou a mente, usou para ouvir, reconhece que precisa de um perdão, que é pecador e miserável, a vida dele vai mudar, porque Deus vai curar ele daquela cegueira, e aí ele vai sair da beira do caminho e vai seguir Jesus pelo caminho. Porque as multidões dessa vida vêm repreender, né? Vai vir muita gente se opor contra a pessoa que quer mudar. Para ajudar não, mas para atrapalhar, está cheio de gente para atrapalhar a pessoa. Cada um com a pedra na mão para jogar, para acabar de matar o indivíduo, mas para ajudar, para socorrer, são poucos que querem socorrer. Então nessa reflexão, que não dá para me falar tudo, já tem 33 minutos de reflexão, eu te chamo a atenção nesta noite. Você que é filho de Deus, que diz que é filho de Deus, que diz que tem Jesus como único e suficiente Salvador. Ei, tome atitude diferente. Comece a estender as mãos para aqueles que estão na beira do caminho. Faça alguma coisa para as pessoas que estão na beira do caminho. Seja qual for a beira do caminho que aquela pessoa esteja, estenda a mão, porque a pior coisa que tem é você ser rejeitado. Está no caminho ali, na beira do caminho da solidão, do fracasso, da miséria, do pecado, do abandono, e ninguém liga para você. Isso é uma das piores dores do ser humano. É ter muitas pessoas ao seu redor, mas você está como um solitário. Existiam muitas pessoas naquele momento ali, mas o cego Bartimeu estava como só, porque a multidão repreendia. Muitas vezes nós estamos dentro de uma sociedade tão grande, mas essa sociedade representa essa multidão que nos rejeita, nos joga para a beira do caminho, né? Olha que nem uma esmola ou uma ajuda não recebe, porque estava mendigando naquela situação. Tanto ele é cego como mendigo ao mesmo tempo. Mas Jesus passou ali para dar uma grande oportunidade àquele homem. E na próxima reflexão eu quero fechar esse assunto.
Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Peça para Deus tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ver o mundo de uma forma diferente, para que você possa ver o seu semelhante de uma forma diferente. O orgulho muitas vezes fala muito alto, né? Havia família que muitas vezes não tinha nada, aí começa a conseguir as coisas, comprar um carrinho novo, uma casa nova, começa a ter um dinheirinho a mais e vai rejeitando aquela outra família. Vai chutando aquela outra família, nem fala mais, só porque comprou um carrinho velho, porque comprou uma casa, porque tem uma formação, fez uma faculdade, fez isso e aquilo, aí fica tudo besta, tudo de nariz empinado, sabendo que vai morrer da mesma forma do outro. Vai para a mesma sepultura, e para a sepultura nós não levamos nada. O caixão não tem gaveta para nós levar nada, absolutamente nada. Para a sepultura nós não vamos levar nossas riquezas. Então Deus está dando a oportunidade a muitos se arrependerem, reconciliar com suas famílias, reconciliar com seus amigos, para que a pessoa não desça a sepultura dentro da ignorância. O cego Bartimeu, ele se esforçou para sair daquela beira do caminho, para que ele não viesse descer a sepultura com mágoa das pessoas daquela época, com rancor da sociedade daquela época. Porque seu pai era cego, eu também sou cego, vou morrer cego? Não. Se você nasceu dentro de uma família negativa, não é preciso você também se acabar, perder o resto da sua vida dentro de uma negatividade, não. Você pode se esforçar para você mudar a sua genética, mudar a sua história. Isso vai depender de você. Por isso que a salvação, ela é individualmente de cada um. Deus, ele abençoa cada um individualmente. Deus, ele muda a história de cada um individualmente. Depende de cada um. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. 36 minutos de reflexão, E que Deus possa abrir cada vez mais os nossos olhos para que a gente possa ver as coisas de uma forma diferente. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.